Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Me chamo Samuel Borges e pela graça de Deus estamos mais uma vez aqui para ministrar a 11ª lição do trimestre dentro da temática geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Hoje nós teremos por tema cultivando a convicção cristã. Queira Deus, pelo seu Espírito, nos ajudar, inspirar, nos dar a palavra para que a gente levemos adiante esse tema dentro do contexto de toda a lição do trimestre, que na verdade tem uma veia apologética, em defesa da fé, e perseguiremos esse objetivo quando falamos de cultivar a convicção cristã. Cultivar, sedimentar com convicções cristãs é de fundamental importância, né? Para a defesa da fé nesses tempos adversos e que estamos vivenciando, né? Não é novidade, né? A igreja sempre passou por oposições, encontrou algo pelo caminho, mas a igreja nunca deixou de marchar, de cumprir com a sua missão, mesmo com altos e baixos na jornada. Mas o que é precisamente cultivo, o ato de cultivar, né? A gente sabe, tirando lições lá do agricultor, que envolve escolher, preparar a terra para o plantio, acompanhar o seu desenvolvimento, visando colher os frutos. Ainda também requer cuidados, né, em selecionar sementes, regar, adubar, usar as ferramentas apropriadas e no tempo apropriado. Então aprendemos o que cultivar exige dedicação e trabalho. E isso não é diferente quando falamos em cultivar a convicção cristã. A gente precisa se dedicar, né, àquilo que nós cremos, estudar o que nós cremos, quais são os fundamentos, as bases do que nós cremos, né? Porque, na verdade, uma pessoa também pode falar com convicção, mas as suas bases não podem ter lá essa solidez toda, né? Tanto é que se pode se falar de falsos fundamentos da verdade, né? Às vezes a pessoa está falando determinadas verdades, mas os seus fundamentos levam essa verdade para o espaço, ou ela se dilui logo quando ou vem a sofrer alguma oposição. Não é assim a convicção da fé cristã. Ela tem solidez ao longo desses quase milênios de história do cristianismo, mas sabemos que é uma fé sólida, né? E convicção é uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo, né? Com base em provas, pode ser histórica, pode ser íntimas, ou como resultado da influência de outros, quer dizer, outros homens sobre outros homens, uma geração sobre outra geração, e sedimentou uma convicção, um convencimento, né? Mas queremos frisar aqui que, em termos de convicção, o que é mais importante na convicção é a sua base, é o seu fundamento. Nós, de certa forma, já procuramos dizer isto. Agora, viver a fé cristã com convicção em meio ao relativismo desenfreado, né? É uma sociedade engolida pelo secularismo, né? Onde as certezas são raras, né? Vamos entrar, sim, na contramão de um mundo em decadência, alicerces sendo desconstruídos, né? Deixando incerto o futuro das próximas gerações, né? É nesse contexto que nós precisamos estudar e cultivar acerca desse assunto, a convicção cristã. E obviamente que a igreja não é uma entidade humana, ela é uma entidade sobrenatural, de modo que eu como cristão, você como cristão, você que ainda não é cristão, saiba de uma coisa, que a igreja caminha
mas debaixo do poder do alto, debaixo do poder de Deus. E não pode renunciar, né, à sua missão de iluminar, de ser luz na escuridão espiritual e moral em que o mundo se encontra. Então, a título de introdução, é preciso que se entenda que, assim como Paulo fazia, a igreja de hoje ainda o faz, né? Não pregamos um evangelho que proceda de fábulas ou de fantasias humanas, não. É como ele escrevia lá em Romanos 1,16, que é o evangelho que pregamos deve ser sim o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Naquele contexto, os dias dos apóstolos, né, da igreja primitiva, né, segundo o escritor William Indrigan, estavam aqueles dias saturados, entre aspas, de filósofos, né, ilusionistas, feiticeiros, charlatões e trapaceiros ambulantes. Era um ambiente muito difícil para levar adiante a igreja no seu nascedouro, a sua ortodoxia, a sua doutrina e formação, e já enfrentava todos esses embates. Hoje enfrentamos outros tipos de embate, mas nunca deixamos de enfrentar também pensamentos humanos errôneos, heresias e, desses últimos tempos, mais precisamente, ataques de ordem à moralidade da vida cristã, né? Então, ataques às doutrinas bíblicas requer de cada um cristão firmeza, convicção da sua fé, para manter a bandeira do Evangelho não só hasteada, mas também proclamada, né? E Paulo, preso em Roma naqueles dias, né, abandonado pela maioria dos seus amigos e irmãos, aguardando martírio, mas com plena consciência, ele dizia: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele tinha muita firmeza, muita segurança do que estava fazendo e afirmando e propagando, e é disso que nós, nos dias atuais, precisamos. Nós precisamos também ser uma igreja de convicção, não de um mero rótulo de cristianismo, mas que vivamos esse evangelho e que o vivamos com convicção. De modo que a igreja dos dias atuais, ela precisa ser, ora, uma embaixadora e, ora, uma apologeta, né, da causa Cristo em meio a um mundo em trevas, na defesa dos interesses do reino de Deus. É basicamente isso que nós, a título de introdução, colocamos aqui dentro dessa temática tão necessária, né? Porque cristãos nominais tem muitos, cristãos religiosos são muitos, mas precisamos de cristãos que sigam as pisadas de Cristo, reconheçam o seu senhorio em sua vida e sejam um verdadeiro discípulo com convicção, né? O primeiro ponto da lição, ela nos traz a convicção pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ai da igreja que não contar com a ação do Espírito Santo na sua jornada, na sua caminhada. O que vai restar? Um movimento religioso ou restará apenas discursos religiosos? Certamente assim o será. A igreja que não contar com o Espírito Santo em exercer o seu papel, né, neste mundo, né, de levar a missão da pregação do Evangelho. Por isso que em 1 Coríntios 2, 4 e 5, o apóstolo Paulo foi muito preciso e objetivo quando ele escrevia à igreja de Corinto, quando dizia que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É isso mesmo, precisamente isso. Paulo, em outras palavras, está dizendo, e o que eu já reitero aqui, que a igreja cristã é uma agência do sobrenatural. Ela conta com maravilhas, ela conta com milagres, ela conta com o agir de Deus, ela conta com o poder de Deus, ela conta com a transformação
de vidas que somente na ação do Espírito Santo isso irá acontecer, como um dia aconteceu na vida de muitos de nós, e assim hoje não somos mais aquelas pessoas de antes, porque efetivamente tivemos um encontro pessoal com Cristo. Aí nos fala também sobre a fidelidade na pregação. Dentro da convicção cristã também precisamos ter fidelidade na pregação, né? Precisamos ter consciência da mensagem que pregamos, e ela não procede de engodos, de invenções. O Evangelho de Jesus não precisa de artifícios para ser proclamado, e não se pode também pregar um Evangelho para agradar os homens. Pelo contrário, a proposta do Evangelho é chamar os homens ao arrependimento, receber perdão de Deus e serem salvos, de modo que não pode ser para agradar os homens, E em 1 Coríntios 2,17 dizia Paulo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E na sua última carta, em 2 Timóteo, Paulo exortava, na verdade, a Timóteo naqueles momentos cruciais, mas mais uma vez a gente vê aqui, via à tona a convicção de um homem de Deus que era o apóstolo Paulo, e nos serve de exemplo e estímulo, e nos toca profundamente o homem que foi o apóstolo Paulo. Ele dizia para Timóteo: participa das aflições do Evangelho, conserva o modelo das sãs palavras, guarda a verdade, fortifica-te na graça, maneja bem a palavra da verdade, cumpre o teu ministério. E Paulo estava ali prestes a ser martirizado nos dias do imperador Nero, que perseguiu ferrenhamente a igreja cristã, Fala que na história que tocou fogo na cidade de Roma e culpou os cristãos, e aí só contribuiu mais para trazer mais perseguição sobre a igreja primitiva. E estava Paulo nesse contexto exortando aí a Timóteo. Então, de modo que sejamos arautos, proclamadores da palavra, e com confiança no Deus que nos enviou, mesmo com as adversidades, cristãos primitivos como Paulo e Silas e tantos outros nunca, jamais deixaram de anunciar o Evangelho, de modo que nós podemos dizer que tiramos esse exemplo da igreja primitiva, que foram pessoas provadas, perseverantes e aprovadas, E arremata Jesus lá nas revelações de Apocalipse 2,10, se necessário, como cristãos que somos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E isso faz parte da convicção cristã. Ponto 2 da lição nos fala sobre a convicção moral. E convicção moral fala de retidão na conduta. Só tem convicção moral quem possui uma vida nova, íntegra, sob o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo nos deixou um legado extraordinário de convicção moral. Como é que Paulo se comportou em meio a tudo isto, que nós em poucas linhas colocamos aqui, diante dos seus embates em seu apostolado e seu ministério, e nós sabemos, e ele próprio escreveu, que nunca usou de lisonjas com os homens, nem era avarento. A motivação do seu ministério era desprovida, de interesse financeiro, Não pensava nas coisas daqui, E não era um mercenário, jamais, isso nunca se passou nem de perto na conduta e postura do apóstolo Paulo, porque nós sabemos que existem pastores, e existem os mercenários, aqueles que muitas vezes negociam com a palavra, faz do púlpito um balcão de negócio, e adoradores, consumidores e assim por diante. Quando nós vemos
a conduta de Paulo com relação aos cooperadores do Evangelho, né? Porque ele contava com companheiros sinceros, ele não fazia a obra de Deus sozinho, mas ele contava sim, porém dispensava bajuladores, né? Quando a gente olha no grego o termo bajulação é kolakeia, né? Quer dizer, a adulação que pretende ganhar algo por egoísmo é lisonja no intuito de lucrar. O bajulador também fala macio uma coisa, mas ele sente outra, quer dizer, é um enganador, né? Paulo também tinha uma reputação, um ministério não censurável, né? E tudo isso respaldava a sua convicção moral. Ele não buscava a glória dos homens, em nenhuma igreja por onde ele passou. Ele, levando o ídolo de Jesus, ora apacentando, não buscava a glória dos homens. Pregava um evangelho puro, com a vida pura, diante de Deus e dos homens, né? Não se alimentava de reconhecimento humano, não buscava obter vantagem nem honra por onde passava. Paulo tinha uma vida santa, justa e irrepreensível, ou seja, uma postura sem mancha que não podia ser censurada. Opositores tinha, sim, entretanto não tinha motivo de reprovação. Isso é muito diferente, né? Porque a gente sabe que quem lida com a verdade, quem declara a verdade, quem anuncia a verdade, sempre vai encontrar os inimigos, aqueles que estão do lado da mentira, aqueles que estão do lado do engano, aqueles que estão do lado de uma vida de infidelidade, né? Sem compromisso com a hombridade, com a honestidade. Em todas as áreas da vida é assim, e isso também não é diferente no campo religioso, né? Por isso que ele dizia em 2 Timóteo 3,12, né? E todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, ou seja, terão oposições. E a palavra piamente aí do grego osios, piamente, santamente, descreve o dever da pessoa para com Deus. Quer dizer, a piedade ela é mais relacionada à verticalidade da vida espiritual do que na horizontal. Mas que, na verdade, quem tem uma vida piedosa na vertical, certamente o seu viver, a sua vida cristã na horizontal será refletida na sua relação entre os homens. Sem sombra de dúvida, isso vai acontecer no cotidiano naturalmente, né? Aí Paulo chega ao ponto de, diante de tudo que ele ia relatando e muitas vezes fazendo defesa do seu posto, do seu próprio apostolado, diante daqueles que vinham de encontro aqui ao seu trabalho, à sua missão que estava sendo realizada, né? Aí em 1 Tessalonicenses 2,10 ele diz assim: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que crestes, a igreja daquele dia, né? Então, que sejamos, né, uma igreja que segue o padrão paulino, de líderes a ovelhas, né? Com moral para combater o pecado e toda espécie de desvios da palavra de Deus. E é importante aqui, nesse ponto da lição, quando falamos no exercitar, no cultivar da convicção da fé cristã, o professor James Sturt, ele fez uma colocação muito importante que merece uma reflexão de nossa parte, quando ele dizia de que é um grande erro pensar que a humildade exclui a convicção. E muitas vezes alguns, por uma humildade ingênua ou uma humildade falsa, muitas vezes não se posiciona, não se coloca, não declara efetivamente as suas convicções de fé diante de determinadas situações. Em continuação, a lição nos traz a questão da convicção com visão social. Já coloco assim para facilitar a nossa compreensão, né? Porque se falarmos tão somente convicção social, muitos podem não compreender, mas é uma convicção com uma abrangência de visão do social, do seu contexto social, onde você estiver
inserido. Você precisa, eu preciso também, a igreja de hoje precisa. E muitas vezes, em algumas circunstâncias e situações, a gente viu a igreja mais dentro das quatro paredes, porque às vezes é como que está faltando convicção com visão social. Uma coisa nós sabemos, que da pecaminosidade resultam problemas sociais, no tecido social. Abacuque, o profeta Abacuque viu isso nos seus dias. A igreja de hoje não pode estar alienada, da realidade social. Assim como também os primeiros apóstolos, quando receberam a crítica dos pagãos acerca de questões sociais, logo tomaram a solução, decidiram e tomaram a posição e passaram a cuidar também em aspectos sociais, no entorno da causa de Cristo, como temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Então, a missão da igreja, ela é de caráter espiritual, moral e social. E primeiro, sim, o espiritual. Alguém disse que se a igreja montasse creches, orfanatos, hospitais, obras filantrópicas, mas que se não pregasse o evangelho, ela não estaria cumprindo a sua missão, e isso é verdadeiro. Mas por outro lado, pregamos o evangelho e ao mesmo tempo precisamos ser útil no bem-estar moral e social, a igreja no seu contexto e como também fora dela. Então precisamos de uma convicção de fé e visão global, que não preguemos, um evangelho só para apontar erros e pecados, mas que tenhamos ética e moral cristã para ver o necessitado e acudi-lo em suas necessidades sociais, ou socialmente independente de cor, de raça, de crença. Esse é o dever cristão. Aí Paulo ainda fala ainda diria acerca desse ponto da visão, da convicção social. Tiago, em 4,17 de sua carta, ele dizia assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o chamado pecado por omissão. Podendo fazer, sabendo como fazer, tendo condições de fazer e não fazê-lo, peca por omissão. Aí Paulo fecha aqui esse ponto da sua visão com convicção, ou convicção com visão social. Ele fala da fé altruísta, Que fé é esta que eu preciso viver, que você precisa viver, que o mundo de hoje muito carece desse tipo de fé, Porque a fé altruísta, ela é demonstrada no cuidado com os outros, Não adianta você pregar um evangelho de amor só de palavras, mas ter atenção para com seu irmão, atenção para com seu semelhante, Quer dizer, a fé altruísta é uma fé desprendida, amparadora, Ela contraria o próprio instinto natural do egoísmo humano, Todo cristão deve viver essa fé, e certamente terá um efeito positivo interno e externo perante a sociedade secular. E como disse Jesus, brilhe a vossa luz diante dos homens e seja Deus glorificado. Porque o bom exemplo, o bom testemunho vai arrastar as pessoas, tocar as pessoas, vai deixar ela, por mais argumento que ela tenha, muitas vezes contra a fé cristã, mas chegará um momento que vai se calar. Então, em termos de, trazendo aqui para a conclusão dessa oportunidade da ministração, de cultivando a fé cristã, nós queremos colocar aqui em 4 pontos o fechamento deste assunto tão necessário, e que a igreja de hoje precisa ser uma igreja com mais convicção, e principalmente quando está diante dos embates em torno da fé cristã, daquilo que ensina, da sua doutrina, dos seus preceitos. Então, precisamos, em meio a essas adversidades, levar adiante a nossa missão com
convicção, e que seja na esfera espiritual, moral e social, né? Como dizia 1 Pedro 3,11, aparte-se do mal, faça o bem, busca a paz e segue-a. É isso que nós precisamos fazer, seguir essa receita de Pedro, né? E não por qualquer coisa também estarmos nos confrontando, né? Gerando e vivenciando conflitos. Não, não é essa a proposta do Evangelho. Repito aqui, como dizia Pedro, aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e segue-a. A convicção de Paulo era resultante da aprovação de Deus no seu ministério no poder do Espírito. Paulo não se propôs a levar sermões religiosos puramente humanos, e jamais teria cumprido a sua missão, o seu apostolado e especialmente algo que Deus preparou Paulo para realizar, que foi fazer a transição do judaísmo para o cristianismo, para uma nova etapa da revelação de Deus à humanidade. Então, irmãos, que a nossa convicção espiritual, moral e social seja reflexo de temor a Deus, ao Deus da causa, que Paulo o tomava por testemunha. Paulo não esperava só a aprovação dos homens, mas primeiramente a aprovação de Deus naquilo que ele estava realizando. Então, queridos, portanto que o grau de compromisso de eu e você, cristão, com os valores do reino de Deus, venha refletir a dimensão da oposição ao pecado, como também o nível de nossa comunhão com Deus. Fechando aqui com um versículo bíblico lá de 2 Timóteo 2,19, dizia assim Paulo ainda a Timóteo: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não dá para caminhar com Deus no pecado, na desobediência, contrariando a sua palavra, violando os seus mandamentos, a sua proposta de uma vida santa neste mundo. Queridos, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe. Você que, porventura, que nos ouve nessa oportunidade, que não é um crente em Jesus, nosso conselho é que procure conhecer melhor ao Jesus das Escrituras, o Jesus da Bíblia, o Jesus do neotestamentário, porque nele você também pode encontrar perdão de pecados e nova vida nele, em seu santo nome. Que Deus nos abençoe.